estendesse a mão para cá para estar abençoando o Felipe, em nome de Jesus. Falei para ele na terça-feira, né, Felipe? Vamos pregar na Santa Cruz, quando o senhor quiser. Caiu no laço. Quinta-feira, quinta, tá bom, quinta-feira. O Rodrigão até deu risada, né? O Rodrigão já sabe do laço. Paizinho querido, nós como igreja estamos aqui nesta noite, Senhor, abençoando o teu filho, mais do que ele já é abençoado, Senhor. Não sabemos a necessidade que está passando, ele é esposa, mas sabemos que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, Senhor. Então te pedimos esta noite, Senhor, abençoa o teu servo nesta noite, abençoa ele grandemente, o ministério dele, Senhor, meu Deus. Não sabemos o que ele tem passado, mas o Senhor sabe, meu Deus. Então que nesta noite o Senhor venha, meu Pai querido, tratar com ele, tratar conosco na palavra, que o Senhor venha usar grandemente o teu filho nesta noite, que ele venha ser instrumento vivo nas tuas mãos, instrumento eficaz para nós, Senhor. Usa ele, Senhor meu Deus, na repreensão, no amor, no que o Senhor quiser nesta noite. Nós como igreja estamos aqui para ouvir a tua palavra, não para acusar, mas sim para receber e sair daqui tratado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que a tua bênção venha dobrada sobre a vida dele e da esposa, de toda a família dele. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz na igreja. Amém. Amém. É um privilégio para mim estar aqui hoje à noite. Glória a Deus. Agradeço ao Senhor, pastor José. E ele sabe, quando nós sabemos, quando a gente está diante da igreja, que a gente pega o microfone e vai ministrar a palavra do Senhor. É como o Ezequiel diante do vale de ossos secos, que de nada adianta a gente profetizar, a gente falar, a gente apontar, a gente tentar corrigir ou falar qualquer coisa, se o Espírito Santo do Senhor, como disse a música agora, soprar em nossas vidas e fazer algo sobrenatural. E eu quero ser breve, não quero também tomar muito tempo, e quero que os irmãos abram no livro de João 16, 8. O assunto que a gente vai tratar hoje é bem delicado, é um assunto muito sério, que tem levado muitos cristãos, infelizmente, ao inferno. É um pouco duro, mas é o que o Senhor tem para nos dizer essa noite. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É sobre isso aqui, é Jesus dando as últimas instruções aos discípulos antes de ser levado aos céus, falando sobre a vinda do Espírito Santo, que quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, ele convenceria o mundo da justiça e do juízo de Deus. E é sobre essas coisas que eu quero falar esta noite, que o Senhor também quer falar esta noite conosco. Tem ministrado ao meu coração. O pecado, muitas vezes nós não sabemos o quão duro, quão horrível, quão terrível é o pecado em que nós cometemos. Porque se não fosse tão terrível o pecado, a condenação para ele não seria tão dura. Eternidade no inferno. E eu comecei com esse versículo porque o Espírito Santo é quem convence-nos do pecado. E se não falarmos do pecado, o Espírito Santo não está em nós, ele não fala. A gente tem que falar do pecado, da justiça, da ira de Deus também, porque Deus não é só amor, mas ele é fogo consumidor. E a ira de Deus também é manifestada.
ela também é derramada. Então, o que acontece é isso, meus irmãos. Algumas vezes nós não falamos sobre o pecado, nós não falamos, nós às vezes hesitamos porque temos medo, mas o pecado é terrível. Vamos lá? Aleluia. Em João, 1 João 3,3. A gente vai fazer um pouquinho mais de leitura. Então, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é autossuficiente, também não precisa de mim, não precisa de ninguém. Glórias a ti, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Santo. E eu queria fazer uma pergunta para os amados. Glória a Deus. Para onde foram as estrelas esta manhã? Será que algum gigante cósmico pegou elas todas e colocou no bolso? Ou jogou elas no cesto de lixo? Não. A gente passou a não ver as estrelas de manhã porque havia muita luz. Aleluia. Assim é o Evangelho do Senhor. Jesus, quando subiu, depois que João foi entregue, foi morto, Jesus subiu voltando do deserto, onde jejuava por 40 dias e 40 noites, e ele voltou pregando. E ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Glórias a ti. Então, vamos lá agora. As estrelas, a gente tem que pintar. Nós víamos elas à noite, porque o céu estava escuro. Então as estrelas podiam brilhar. Assim é a palavra na nossa vida. Quando nós dermos conta de quão obscuro, de quão terríveis são os nossos pecados e como eles mancham as nossas vidas, aí a glória de Deus vai brilhar na nossa vida tremendamente, meus amados. Glória a Deus. Quando a gente perceber quão terrível é o pecado, e todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, quão terrível é estar destituído da glória de Deus. E vede aqui, versículo 3: e qualquer que nele está a esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Olha só que palavra dura, meus amados. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aleluia. Só até. Glórias a ti, Senhor. Amados, em algumas versões está dizendo: aquele que peca habitualmente, peca comumente, peca e nem se tem um pingo de remorso. A palavra de Deus diz: arrependei-vos. O pecado é perdoado quando nós nos arrependermos. Quando arrependermos, a palavra diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não basta só crer no Evangelho, não basta só se arrepender. Não é questão de moralidade, não é pelas obras que nós somos salvos, porque não vou pecar, então as minhas obras vão ser boas. Não, mas do que adianta a fé se não houver obras? Ai, Jesus. Amados, Santo Deus. arrependimento é muito mais do que peso na consciência.
arrependimento é quando você peca, você sente uma tristeza no teu coração, porque o Espírito Santo vai começando a te convencer. E você não consegue mais pecar, e contar uma mentirinha, e falar outra coisa, e inventar, e fazer o mal contra o teu próximo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai começar a te convencer desse pecado. Você vai começar a ser constrangido. Você vai se sentir mal, como uma mentirinha que você contar. E como é que eu vou saber que eu me arrependi de verdade? E que Deus me perdoou? Que você vai se arrepender hoje, você vai se arrepender amanhã. Porque o arrependimento é um fruto contínuo na nossa vida. É um fruto contínuo. Toda vez em que você pecar, você vai começar a se sentir arrependido, constrangido. E você vai confessar os seus pecados e deixar. Nós pegamos um porco, colocamos ele aqui atrás, seguramos ele e colocamos diante dele um pote com lixo e um pote com comida. Você solta ele, ele vai correr diretamente para o lixo. Ele não vai hesitar. Ele não vai nem cheirar, nem vai sentir a comida, nem nada. Ele vai diretamente para o lixo, porque é a natureza dele. Assim é a nossa natureza pecaminosa. Então, você pega aquele porco e de repente o Espírito Santo aparece naquele lugar. Não sei o que acontece, em um passe de mágica, num piscar de olhos, aquele porco que estava se lambuzando no lixo, no meio de todo mundo, é transformado em um homem. Ele sente aquele cheiro na sua boca, ele começa a se sentir incomodado, ele olha para todo mundo, ele se sente envergonhado, ele começa a vomitar, ele se sente náuseas, ele sai dali angustiado. E nunca mais ele vai se aproximar do lixo de novo. Glória a Deus. Ele vai se alimentar de comida. Ele vai chegar perto do lixo, ele pode até chegar perto, alguém pode oferecer para ele, ele vai sentir náuseas. Ele vai se sentir incomodado. Eu acabei de descrever a conversão de vocês. Assim é a conversão. Nós éramos um porco. Nossa natureza pecaminosa nos levava ao pecado. Nós amávamos o pecado. Amávamos, mas hoje nós odiamos. Nós não podemos mais. Assim como Deus odeia o pecado e odeia também o pecador. A gente diz, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Eu não consegui encontrar isso na minha Bíblia hoje. Eu consegui encontrar lá em Salmos 5:5. Se os irmãos quiserem abrir comigo. Glórias a ti, Senhor, santo teu nome, Pai. Aleluias. Santo teu nome. Santo Deus, aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 5, versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Em outras versões, iniquidade. Aborrece, detesta, odeia. É Deus. Santo Deus. Você deve amar bebês, amar ao próximo. Você deve amar os judeus. Se você ama os judeus, você odeia o Holocausto, onde foram assassinados vários. Se você ama bebês, você deve odiar aborto. Assim é o Senhor. A palavra diz que Ele se ira todos os dias por causa da nossa iniquidade, por causa dos nossos pecados. Então, e a gente às vezes comete pecado, outro, e não se incomoda. Às vezes não se importa.
E pecadinho todo, e eu quero dizer para vocês essa noite, vocês devem saber, não existe pecadinho e nem pecadão. Aleluia. Pecado é pecado. E por que todo pecado é tão grave? Porque todo pecado é cometido contra um Deus santo, um Deus digno de louvor e adoração, de glória, um Deus santo e justo. Santo Deus, aleluia. Deus é justo. Para alguns essa notícia não é tão boa. Deus é justo. E o que Ele faz com nós que não somos? Eu digo que a única coisa da qual sou digno, se não fosse a misericórdia do Senhor, era de ser morto e lançado no inferno por todos os meus pecados. Mas graças a Deus, Aleluia. Aleluia. Cristo morreu no meu lugar, Glória a Jesus. Louvado. apaziguando a ira de Deus que devia ser derramada sobre a minha vida. Glória ao Senhor. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo és tu, Deus. Aleluia. Aleluia. E aí a gente pergunta para as pessoas: você quer ir para o céu? Sim, todo mundo quer um bom lugar para viver. Mas agora, será que vão querer que Deus esteja lá? A palavra diz que todas as nossas boas obras são para Deus como trapos de imundícia. Como é que nós estaríamos lá no céu com as nossas vestes sujas, diante de um Deus santo, diante de todos que estão lá santos, resplandecente, alvos mais que a neve? Aleluia. E a gente lá como? Toda a terra clama a nossa condenação. Porque todo pecado é contra Deus. Lá em Salmos também, Davi diz que todo pecado é cometido contra Deus. Pecou contra Urias, pecou contra a nação, pecou contra todo mundo. E quando Deus veio e falou com ele, ele disse: pequei contra ti, Senhor, me perdoas. E em 6 ele diz lá: Senhor, não me repreendas na tua ira. Amados, eu não estou preocupado com a minha situação financeira ou com a situação financeira de vocês. Eu não estou preocupado com o ego, com a autoestima de vocês, nem com a minha. Eu estou preocupado com a salvação de vocês, Aleluia. com a vida eterna. Glórias a ti, Senhor. Santo E é por isso que o Senhor, Ele nos trata como filho. Ele nos repreende quando devemos ser repreendidos. Deus, aleluia. Ele nos acaricia quando devemos ser acariciados. Ele nos dá graça, nos abençoa, nos corrige. Mas o Senhor é bom. O Senhor é justo. Aleluia. E como é que Deus pode ser justo? Vamos lá agora para a gente poder entender. Provérbios 17, capítulo 15. Santo Deus, aleluia. Aí está um grande dilema. Como Deus é sábio, meus amados. Como Deus é sábio. Provérbio 17, 15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Agora eu pergunto a vocês: como Deus pode ser justo simplesmente perdoando a mim que sou ímpio? Não é possível. Deus não pode simplesmente me perdoar ou perdoar vocês. Não é tão simples assim, é muito complexo. Agora vocês imaginem, vocês saindo do culto agora, indo lá para a casa de vocês, e de repente você encontra, você abre a porta da sua casa, toda a sua família chacinada, todos mortos, e uma última pessoa, o que você mais estima,
dando o seu último suspiro, o ladrão olha para sua cara, dá um sorriso diabólico e quebra o pescoço dela e a mata na sua frente. Você olha aquilo, corre atrás dele, luta com ele, prende ele, chama a polícia vai e o prende. E aí você vai lá, chega o dia do julgamento, você vai assistir, comovido, e de repente ele chega diante do juiz e diz: eu fiz. E o juiz olha para ele e fala: eu sou um juiz bom e amável, você está livre, pode ir. O que você faria? Correria para a tribuna? Correria a todos os tribunais? Recorreria? Ia atrás de todo mundo para que fosse possível, de autoridades, do presidente, da presidente, se fosse possível. Como um juiz pode libertar um cara tão perverso? Ele é pior do que esse cara. Por isso é que não há possibilidade de Deus simplesmente perdoar nossos pecados. Quão terríveis são nossos pecados, amados. Quão terrível. É lá em Romanos 23. Romanos 3, 23. Chamado, conhecido como a Acrópole cristã, a cidade fortificada. Se perdêssemos toda a Bíblia, toda, este versículo seria o suficiente. Esta passagem seria o suficiente para que nós encontrássemos a salvação, que é o mais importante, meus amados. O mais importante não é você ser abençoado, você ser próspero, você ter um bom emprego. O mais importante, Jesus disse: vocês padecerão. Essa vida será de dores, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Lázaro, tinha os dois Lázaros lá, o rico e o mendigo. Lázaro sofreu a sua vida inteira, padeceu dores, mendigou o pão, mas foi salvo. O mais importante, meus amados, antes um punhado seco na palma da mão e com ele a paz, do que a casa cheia de carne e com ela contenda. Vamos ler primeiro o 9, Romanos 3, 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amarguras. Quão terrível é o pecado, não é, gente? Todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram. E por que nós não caímos das nossas cadeiras e clamamos ao Senhor, ou derramamos em choro? Por que não nos comove? Reflitam, meus amados, quão grande é o amor de Deus. É, Jesus. Quão grande, quão grande. E agora nós vamos para a boa notícia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluias. Vai ser João 3, Romanos 3,
23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está aí a resposta de como Deus pode ser justo e justificador de homens perversos como nós. Aí está a salvação. Santo Deus, aleluia. E aí a gente fala, nossa, eu creio. Aí eu pergunto, como você sabe que você crê? E aí a resposta teria que ser, porque eu sou uma nova criatura. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aleluia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E se eu sou uma nova criatura, automaticamente o meu estilo de vida passa a ser outro. Se a palavra de Deus agiu na minha vida poderosamente, de forma que o pecado que eu antes amava e adorava, hoje eu odeio, eu sou uma nova criatura, então as minhas atitudes vão ser diferentes. Glória a Deus. É Deus. Amados, se eu sou uma nova criatura, então meu estilo de vida muda. Eu faço agora a vontade do meu Pai que está no céu, assim como Jesus disse. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia. Aí está, meus amados, um estilo de vida diferente, nova criatura, vida diferente, que está de acordo com a vontade do Pai. Aí sim nós teremos certeza que nós cremos, que nós somos salvos, que nós somos arrependidos dos nossos pecados e escaparemos da ira de Deus. Porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, tirar de nós o pecado, mas Ele não disse, eu vim para salvar vocês do pecado. Porque o pecado, às vezes, muitas vezes, a gente vai e faz e acredita que é bom. Quando a gente não tem, a gente está na ignorância, ele é bom. E Ele veio nos livrar da ira de Deus contra o pecado e contra os pecadores. A ira de Deus, meus amados, é o inferno, a morte eterna. Como eu posso descrever o inferno? 1 milhão? 2 milhões? 10 milhões? 1 zilhão de anos de sofrimento eterno, onde há densas trevas, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Nós tememos isso, será? Será que nós tememos a Deus? Nós deveríamos temer, porque é sério, meus amados. Glória a Deus, aleluia. É sério, não é brincadeira. O diabo não brinca, ele não descansa, ele não assiste televisão, ele não se distrai, ele está 24 horas planejando e te vigiando como vai te derrubar. Ele não está satisfeito só em te levar para o inferno, ele quer destruir você, quer te humilhar, quer se divertir. É Deus. Antes. E Deus deu o seu filho para morrer no nosso lugar. A gente ouve aquela história, Abraão levou Isaac, colocou lá em cima
do altar como um sacrifício para o Senhor. Levantou o machado, acabou, parou, Deus proveu o sacrifício, está lá, o cordeiro. O que nós podemos entender daí, meus irmãos? Deus teria que matar a nós, mas Ele proveu o Filho. Aí a gente fala, nossa, que final feliz. Não, é só intervalo. Muitos mil anos depois, o próprio Deus pega o seu próprio Filho, coloca Ele numa cruz e mata Ele. Descarrega sobre Ele toda a sua ira, para satisfazer a justiça de Deus, para poder ser justo e justificador do ímpio. É Jesus. Aí a gente acha que quem matou Jesus foi os romanos, foram os judeus. Deus estava no controle, meus amados. Alguns dizem, não, Deus, Pai, por que me desamparaste? Alguns acham que foi porque Deus sentiu tanta dor que virou as costas. Isso é heresia. O próprio Deus, lá em Salmos 53, 10, está escrito assim: e ao Senhor foi agradável moê-lo, para satisfazer toda a ira de Deus, satisfazer a justiça de Deus. E a gente não entende o porquê Jesus morreu. A gente acha, Jesus foi traído. Ele sabia. Foi ali que começou o sofrimento dele. O discípulo mais estimado o trai. E depois todo aquele sofrimento, aquilo ali, meus amados, ninguém foi crucificado daquele jeito, ninguém sofreu daquele jeito. Sabe por quê? Porque Ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre si nossas dores, nossas iniquidades, se tornou maldição. Toda a ira de Deus foi descarregada sobre Ele, sem piedade alguma. E a gente se preocupa com tantas outras coisas, com detalhes, algumas outras coisas da Bíblia. Cá, isso ou aquilo, não é o mais importante de tudo, é isso. Estejamos em Jesus, estejamos firmados na rocha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meus amados, tudo que estiver fora de Jesus é mentira, é ilusão. Tudo é nele, a verdade é dele. Glória a Deus, aleluia. Essa é a boa notícia, meus amados. Esse é o Evangelho, o Novo Testamento, as boas novas. Nós, os pecadores, iníquos, sombrios, homens devassos, deslocados, loucos e insanos, sendo amados de tal maneira por um Deus justo, bom, que nos ama. Vocês podem entender isso? Deus diz às estrelas: ponham-se nos seus lugares, onde já foi determinado. E as estrelas se curvam e o adoram e vão. Deus diz aos montes: elevem-se até onde eu determinei. Olha o mar bravo e diz: não passe de onde eu determinei. E o mar o adora, as montanhas o adoram e obedecem. Os vales se curvam e obedecem. E Deus diz ao homem: vem, filho. E nós dizemos: não. É Deus maravilhoso, Senhor. Como pode um Deus amoroso ser rejeitado por nós? Muitas vezes nós não entendemos, mas é assim, meus amados. Então eu venho no nome do Senhor Jesus, Aleluia. aos amados, dizer que se arrependam, porque o tempo está próximo e é chegar no reino de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Amém. Beijo. Muito obrigado, Senhor. Pastor, Aleluia.